Por trás de um grande guerreiro há uma grande história, mas não necessariamente uma história bonita e vitoriosa. Na verdade, muitos dos grandes campeões e atletas de hoje em dia possuem uma história de superação que envolve traumas do passado, que trouxeram dor e sofrimento, mas no fim das contas o ajudaram a terem força e determinação para superar os desafios do presente e do futuro. Entretanto, poucas pessoas passaram pelo que Francis Ngannou passou, um jovem de Camarões, interior da África, que arriscou tudo, incluindo a própria vida, para conseguir ter o sucesso que sempre sonhou em ter. E hoje, em mais um vídeo do quadro de histórias, você vai conhecer toda a trajetória do atual campeão peso pesado do UFC, Francis Ngannou. Francis Xavier Ngannou nasceu no dia 5 de setembro de 1986, na humilde cidade de Batie, em Camarões, país localizado no oeste da África. Infelizmente, Ngannou vivia em situações precárias e, para piorar, quando ele tinha 6 anos de idade, seu pai abandonou sua família, deixando sua mãe para cuidar dos 5 filhos sozinha. Além de ser desprezado pelos filhos por causa do abandono, o pai de Francis Ngannou tinha uma péssima reputação na cidade. Ele estava sempre envolvido em suspeitas de crimes e outros problemas com a polícia. Naquela época, Ngannou não sabia ao certo o que queria ser na vida, mas certamente ele não queria ser igual ao seu pai. Enquanto isso, a situação financeira de sua família estava cada vez mais desesperadora, e para ajudar sua mãe, aos 10 anos de idade, Ngannou começou a trabalhar em uma mineradora de areia. O salário não só ajudava sua família, mas também ajudava a sua educação, já que ele precisava desse dinheiro para comprar seus livros. Mas as finanças não eram os únicos problemas em Batie, já que a criminalidade vivia nas alturas, por causa das várias gangues locais. E com o passar dos anos, muitas gangues tentaram fazer Ngannou entrar no mundo do crime, principalmente no fim de sua adolescência. Após deixar a escola aos 17 anos de idade, Ngannou passou um bom tempo trabalhando de mototáxi. Aos poucos, o dinheiro começou a entrar, sua situação estava mais tranquila e ele começou a viver a típica vida de um jovem trabalhador. Só que esse era o problema. Aos 20 anos de idade, ainda trabalhando como mototáxi, o camaronês começou a refletir sobre sua própria vida. Embora tivesse um emprego, sua vida não avançava, continuava na mesma coisa, e não era isso que ele queria. Ele queria se destacar, ser alguém importante, não só para seu próprio bem, mas pelo bem de sua família, sua mãe. E ele sabia que esse futuro não estava em Camarões, e muito menos no emprego de mototáxi. Ainda assim, ele não sabia exatamente o que queria ser da vida. Ele só sabia que, assim que ele descobrisse qual era o seu verdadeiro sonho, ele iria atrás do sucesso de todas as formas possíveis, arriscar tudo que tinha por uma vida melhor. E mais ou menos nessa época, ele havia começado a assistir lutas de boxe, inclusive algumas de Mike Tyson, e mesmo sem ter um conhecimento muito profundo sobre o esporte, ele percebeu que era aquilo que ele queria para a sua vida, uma carreira no boxe. E agora que ele havia encontrado seu objetivo, chegou a hora de arriscar tudo e fazer mudanças drásticas em sua vida. Em certo dia, ele chegou para sua família e anunciou que havia vendido sua moto e que iria embora para buscar carreira no boxe. Seus familiares tentaram de tudo para impedi-lo, pois não havia garantia de que ele conseguiria atingir esses objetivos. Ele estava sozinho nessa jornada. Eles imploraram para que Francis continuasse no seu emprego, até se casar e ter uma família. Mas não era isso que ele queria. Ele não queria criar uma família na mesma vida que ele considerava vergonhosa e miserável. Ele queria mais. Infelizmente, nem em Batie e nem mesmo nas cidades próximas haviam academias de boxe para que ele pudesse iniciar seus treinos. Talvez pudessem haver algumas academias em Camarões ou pelo resto do continente africano, mas quantas já construíram grandes campeões? Já que ele estava disposto a arriscar tudo, Francis deveria ir atrás do melhor, e por isso, com o pouco dinheiro que tinha, ele decidiu deixar Batie
e embarcar em uma jornada rumo à Europa, um pequeno passeio de 11 mil quilômetros. Obviamente ele sabia que seria muito difícil, que não havia garantias, só que mesmo embarcando nessa jornada incerta, ele preferia dizer "eu tentei" do que passar o resto de sua vida dizendo que não fez nada para mudar. Antes de iniciar sua viagem, Ngannou foi fazer uma visita na casa de sua mãe. No fim das contas, ele acabou passando 3 semanas lá, e no fim, ele finalmente revelou que estava de partida. Com o dinheiro que ele havia conseguido vendendo a moto, Ngannou foi até a estação de trem e iniciou a sua jornada rumo à Europa. Obviamente, o trem não levou o camaronês diretamente até lá. Ao invés disso, ele foi parar na Nigéria, da Nigéria ele foi para Níger, de Níger ele foi até a Algéria e da Algéria ele foi parar em Marrocos, após atravessar todo o deserto do Saara. Juntamente com outros imigrantes ilegais, o plano era chegar em Marrocos e tentar atravessar até a Espanha, entrando finalmente na Europa. Só que não era assim tão simples, eles passaram cerca de 1 ano tentando achar uma forma de atravessar. Enquanto isso, sua vida em Marrocos era a pior possível, já que eles precisavam viver escondidos das autoridades a todo tempo. Francis e seus companheiros foram forçados a viverem no mato, para tentar fugir das autoridades. E para conseguir comer, eles saíam à noite pela cidade em busca de comida nas latas de lixo, e essa foi sua vida durante praticamente 1 ano. Finalmente eles conseguiram atravessar o mar e chegaram na Espanha, mas logo na sua chegada eles acabaram sendo detidos e presos pelas autoridades. Entretanto, como ele e os outros imigrantes haviam se livrado de seus documentos de identidade, não havia como a polícia determinar de onde eles vieram, o que acabou impedindo que eles fossem deportados. Após 2 meses na prisão, Ngannou foi liberado, mas decidiu deixar a Espanha e viajou sozinho até a França. E como não conhecia nada e nem ninguém por lá, sua única alternativa foi dormir em um estacionamento. Só que mesmo levando a vida de um mendigo, por incrível que pareça, Ngannou estava aliviado e feliz. Ele havia chegado na Europa, estava livre da prisão e finalmente poderia perseguir o seu sonho. Finalmente, tendo chegado na chamada Terra Prometida, segundo ele, Ngannou finalmente encontrou uma academia de boxe em Paris para começar finalmente seus treinos. E lá, ele foi honesto com seus treinadores e disse que não tinha dinheiro e que precisava de ajuda, pois um dia ele se tornaria campeão mundial de boxe. Os membros da academia então deram 50 euros para que Ngannou pudesse comprar os seus equipamentos de treino. E sua casa passou a ser a academia e também um abrigo local onde ele conseguiu trabalhar como cozinheiro. Por ter feito todo aquele trabalho braçal desde a infância, Ngannou acabou desenvolvendo um baita porte físico com o passar dos anos, o que impressionava bastante na academia. Entretanto, como sua situação financeira ainda não estava muito boa, os seus colegas de treino indicaram que ele começasse uma carreira no MMA, já que seria mais fácil para ele encontrar lutas e, consequentemente, ele faria dinheiro. A princípio, o camaronês rejeitou a ideia, não só porque seu sonho era lutar boxe, mas também porque ele nem sabia o que era MMA. Mas depois de muita insistência por parte de seus parceiros, ele acabou aceitando a ideia. Sendo assim, ele ingressou em uma academia de MMA por 2 meses, até que ele recebeu uma oferta para participar de 2 lutas no evento 100% Fight Contenders. E assim, no dia 30 de novembro de 2013, Francis Ngannou fez sua primeira luta de MMA como um peso pesado, contra o francês Rachid Benzina. E na ocasião, o camaronês precisou de apenas 1 minuto e 44 segundos para finalizar o adversário no primeiro round, estreando com sucesso no esporte. Indo para a segunda luta de sua carreira, Ngannou havia definido que essa seria a última, e em seguida ele daria continuidade a seu sonho de se tornar boxeador. Mas no dia 14 de dezembro de 2013, Francis Ngannou enfrentou Zoumana Cissé e acabou sendo derrotado por decisão unânime dos juízes. E essa derrota deixou um gosto amargo na boca,
pois ele não queria abandonar o esporte com uma derrota. Além disso, mesmo sendo derrotado, o camaronês recebeu 2.000 euros pelas 2 lutas que tinha feito, seu primeiro grande salário desde que chegou na Europa. E com essas coisas em mente, Francis Ngannou resolveu seguir carreira no MMA por mais algum tempo. Após receber os 2.000 euros, Ngannou enviou todo o dinheiro para sua mãe, em Camarões, e em seguida deu continuidade em sua carreira no MMA. De abril de 2014 até maio de 2015, o camaronês emplacou uma série de 4 vitórias seguidas, todas por nocaute ou finalização. Em setembro, próximo do dia do seu aniversário, Ngannou recebeu uma ligação de seu treinador, que revelou que ele havia recebido uma proposta para lutar no UFC. Naquela época, ele ainda sonhava em se tornar boxeador, mas essa era uma proposta irrecusável. Era o UFC, a maior organização de MMA do mundo. Era algo que ele não podia deixar passar. Mas caso ele aceitasse essa proposta, ele teria que se dedicar 100% para o MMA a partir de então. Sendo assim, Ngannou deixou de lado os seus planos de se tornar boxeador e aceitou o contrato com o UFC. Sua primeira luta foi contra o brasileiro Luiz Henrique KLB e ocorreu no UFC On Fox 17, no dia 19 de dezembro de 2015. Logo na pesagem, o camaronês chamou a atenção dos comentaristas pelo seu porte físico, e no dia do evento, na primeiríssima luta do card, Francis Ngannou brutalizou Luiz Henrique com um nocaute no segundo round, começando com sucesso a sua carreira no UFC. Além da vitória, ele recebeu uma bolsa de $20.000, o maior pagamento que ele havia recebido em toda a sua vida. Em sua segunda luta no UFC, Francis Ngannou enfrentou o americano Curtis Blaydes em abril de 2016. Após 2 rounds, os golpes de Ngannou deformaram o rosto de Blaydes, que ficou com o olho direito completamente fechado pelo inchaço. Dessa forma, o combate foi encerrado por interrupção médica e Francis Ngannou foi declarado vencedor por nocaute técnico. 3 meses depois, ele enfrentou o sérvio Bojan Mihalovic e anotou mais um nocaute devastador no primeiro round, em apenas 1 minuto e 44 segundos de luta. No fim de 2016, o camaronês encabeçou a co-luta principal do UFC Fight Night 102 contra o americano Anthony Hamilton. E em menos de 2 minutos do primeiro round, Ngannou encaixou uma Kimura em pé, forçando o adversário a bater em desistência. Com a impressionante finalização, ele recebeu o bônus de $50.000 de performance da noite. Essa foi a luta que colocou Ngannou no mapa, deixando ele na 10ª colocação do ranking dos pesos pesados e ainda fez com que ele recebesse seu primeiro grande desafio na próxima rodada. Em janeiro de 2017, ele foi escalado para enfrentar o ex-campeão da categoria Andrei Arlovski, 7º colocado do ranking, e em apenas 1 minuto e meio, Ngannou massacrou Arlovski no primeiro round, faturando mais um bônus de performance. Cada vez mais Ngannou vinha ganhando notoriedade no UFC, e essa ascensão meteórica com 5 vitórias em sequência fez com que ele se aproximasse da elite da categoria dos pesos pesados, ou seja, uma disputa pelo cinturão já havia se tornado uma possibilidade próxima. E na época, o campeão era o americano Stipe Miocic, que havia igualado o recorde de mais defesas de cinturão consecutivas no peso pesado. Mas para que o embate contra o Miocic acontecesse, Ngannou precisava de uma vitória contra um grande nome, alguém que estivesse dentro da elite da categoria. Até que finalmente, no final de 2017, essa oportunidade apareceu. O UFC escalou o camaronês para enfrentar Alistair Overeem, que na época era o primeiro colocado do ranking dos pesos pesados. O combate ainda serviu de co-evento para o UFC 218, a segunda luta mais importante de um pay-per-view do UFC. Era a oportunidade perfeita. Com uma boa vitória, certamente Ngannou iria disputar o cinturão. Mas o que realmente aconteceu no co-evento do UFC 218 superou todas as expectativas. Ainda no primeiro round, Francis Ngannou aplicou um dos nocautes mais brutais de toda a história do UFC, um uppercut violento que demoliu Alistair Overeem.
O público, os fãs e a mídia foram à loucura, pois muito provavelmente acabaram de presenciar o peso pesado mais perigoso que já havia pisado no octógono. E o nocaute foi tão surpreendente que rendeu o prêmio de nocaute do ano para o camaronês. E agora não restavam dúvidas. Em sua próxima luta, Francis Ngannou iria disputar o cinturão peso pesado do UFC contra Stipe Miocic. Com apenas 2 anos no UFC e 4 anos de MMA, o camaronês já estava no topo do esporte. Após toda a repercussão do nocaute brutal em cima de Alistair Overeem, Francis Ngannou se tornou a nova sensação dos pesos pesados, e todos queriam vê-lo contra o campeão Stipe Miocic. E assim, o duelo foi marcado para janeiro de 2018, como evento principal do UFC 220. Só que apesar do Miocic ser o campeão, a maior parte do material promocional do evento foi voltado para o Francis Ngannou, já que ele era a grande sensação do momento, e o relacionamento do UFC com o Miocic nunca foi dos melhores. O duelo ganhou ainda mais expectativa após Ngannou se submeter a uma série de testes que mediram a potência de seu soco, e os resultados confirmaram: Francis Ngannou possui o soco mais forte já registrado em um atleta de combate. Por outro lado, essa luta também era muito importante para o Miocic, que poderia quebrar o recorde de mais defesas do cinturão peso pesado do UFC. Mas de qualquer forma, praticamente toda a atenção da mídia estava voltada para o desafiante, que se tornou o favorito na casa de apostas. E muitas perguntas pairavam no ar. Será que Miocic vai aguentar o poder de nocaute do Ngannou? E será que o Ngannou, com apenas 4 anos de experiência no esporte, está pronto para ser campeão do UFC? E todas essas dúvidas seriam respondidas no dia 20 de janeiro. Mas o que para muitos deveria ter sido uma noite de coroação para um novo rei, acabou se tornando a maior lição que Francis Ngannou aprendeu em toda a sua carreira. No evento principal do UFC 220, Stipe Miocic levou um certo atraso com a pressão inicial do desafiante, que partiu para cima como um caminhão desgovernado para tentar faturar o nocaute ainda no primeiro round. E aproveitando a afobação de Ngannou, o campeão começou a traçar sua estratégia para driblar o poder de fogo, passando a apostar nas quedas para colocar Ngannou para baixo e cansá-lo no chão. E o plano estava funcionando perfeitamente. Round após round, Ngannou parecia cada vez mais cansado por causa do plano de jogo de Miocic. Em sua curta carreira no MMA, Ngannou nunca havia passado por esse tipo de situação, e por isso ele parecia cada vez mais perdido e desesperado com o passar dos rounds. Enquanto isso, Miocic estava pontuando nas papeletas dos juízes, e com mais experiência, ele soube utilizar essa estratégia na luta agarrada sem se desgastar muito. E durante 5 rounds completos, Francis Ngannou foi dominado e castigado pelo campeão, que venceu o combate na decisão dos juízes e quebrou o recorde de mais defesas de cinturão da história dos pesos pesados do UFC. A luta foi um verdadeiro choque de realidade para Ngannou. Ele entrou na luta muito afobado, agressivo demais, acreditando que poderia nocautear quando quisesse, e pagou um preço muito caro por isso. Foi dominado pelo lutador mais experiente e inteligente. Agora, o foco passou a ser uma revanche contra o Miocic, mas para isso, ele teria que recomeçar uma sequência de vitórias. E em sua primeira luta após a disputa pelo título, Ngannou foi escalado para enfrentar o americano Derrick Lewis, que assim como ele, era conhecido pelo poder que tinha em suas mãos. Basicamente, um poderia apagar o outro com apenas um soco. Mas o que foi vendido como um verdadeiro duelo de gigantes acabou sendo um verdadeiro desastre. Na luta do dia 7 de julho, Derrick Lewis adotou uma postura cautelosa até demais, por receio de ser atingido por um golpe potente, e Ngannou estava da mesma forma, mais comedido do que nunca, não só pelo poder do Lewis, mas também pelo desastre que foi a sua última luta. Então um ficou com medo do poder do outro e ficaram nessa durante 3 rounds completos, resultando naquela que é considerada a pior luta da história do UFC. Sem exagero, segundo as estatísticas oficiais do UFC, Ngannou conectou um total de 1 golpe no primeiro round inteiro.
E somando todos os 3 rounds, totalizando 15 minutos de combate, o camaronês conectou apenas 11 golpes, enquanto Lewis conectou 20. No fim das contas, muitos consideraram que a luta deveria ter sido pontuada como um empate, mas foi Derrick Lewis quem venceu pela decisão dos juízes. Mas foi uma luta que ninguém saiu vencendo, nem Ngannou, nem o Lewis e muito menos a torcida. Esse foi certamente um dos maiores vexames de toda a história do UFC. E aqui, Ngannou aprendeu uma nova lição. O MMA é um esporte implacável. No início do ano, ele era considerado a nova sensação da categoria, e apenas 6 meses depois, ele estava aqui com 2 derrotas seguidas e saindo de uma das piores lutas da história. Na mesma noite do UFC 226, Stipe Miocic perdeu seu cinturão para Daniel Cormier, que se tornou o novo campeão peso pesado da organização. Caso Ngannou quisesse voltar a disputar o cinturão, ele precisaria de um tempo para colocar a sua cabeça no lugar e repensar a sua estratégia, e por isso, sua próxima luta só sairia no final de 2018. Em novembro de 2018, Ngannou foi escalado para fazer uma revanche contra Curtis Blaydes, que estava invicto a 6 lutas. Sua única derrota havia sido para o próprio camaronês. Eles fizeram o evento principal do UFC Fight Night em Beijing, na China, e era uma luta importantíssima para o Ngannou, já que uma terceira derrota seguida colocaria ele em uma situação muito complicada no UFC, correndo riscos até de ser demitido. Era o combate que definiria o rumo de sua carreira a partir de agora, só que aparentando estar mais magro e com a postura mais madura, Francis Ngannou precisou de apenas 45 segundos para nocautear Curtis Blaydes no primeiro round, finalmente se recuperando da má fase de 2 derrotas seguidas e faturando mais um bônus de performance da noite. E agora, uma nova jornada rumo ao título acabara de começar. E falando em título, no mesmo mês da luta contra Blaydes, Daniel Cormier defendeu seu cinturão contra Derrick Lewis, dominando e finalizando o americano com facilidade no segundo round. Antes de sua próxima luta, Ngannou voltou para sua terra natal em Camarões e inaugurou a Fundação Francis Ngannou, um centro de treinamentos sem fins lucrativos para que as crianças de Battier tenham uma alternativa longe do mundo dos crimes e também para que elas consigam seguir seus sonhos sem ter que passar pelo que o camaronês passou. 3 meses após a vitória contra o Curtis Blaydes, em fevereiro de 2019, Francis Ngannou já recebia um dos maiores desafios de sua carreira. Ele foi escalado para enfrentar o ex-campeão Cain Velasquez, o segundo maior campeão da história dos pesos pesados, atrás apenas do Stipe Miocic. Velasquez não lutava há quase 3 anos, pois ficou afastado por uma série de lesões, mas por causa de sua moral e seu histórico na categoria, ele poderia ir direto para uma disputa pelo título caso conseguisse uma boa vitória sobre o Ngannou. Mas o destino tinha outros planos. Em apenas 25 segundos, Francis Ngannou despachou o lendário Cain Velasquez com um nocaute técnico no primeiro round, conquistando a maior vitória de sua carreira até então, e mais um bônus de performance da noite. 5 meses depois, o camaronês tinha outro ex-campeão pela frente, o brasileiro Júnior Cigano, só que sem muitas dificuldades, Ngannou conseguiu mais um rápido nocaute em cima de um ex-campeão, em apenas 1 minuto de luta. Com 3 vitórias por nocaute seguidas em 1 minuto ou menos, Francis Ngannou já poderia ser novamente o próximo desafiante ao título, contra o campeão Daniel Cormier. Mas o rumo da categoria dos pesos pesados sofreu uma drástica mudança em agosto de 2019. Isso porque Daniel Cormier foi defender seu cinturão em uma revanche contra Stipe Miocic, e após perder 3 rounds seguidos, Miocic surpreendeu e conseguiu nocautear Cormier no 4º round, conquistando sua vingança e retomando o cinturão peso pesado do UFC. Já que cada um tinha uma vitória sobre o outro, o UFC decidiu fazer uma terceira e última luta entre Miocic e Cormier, para encerrar de vez essa rivalidade. Sendo assim, Ngannou teria que esperar mais por sua nova chance ao título, já que a trilogia entre os dois estava sendo planejada para 2020. Só que os planos mudaram novamente com o início da pandemia. Vários eventos do UFC foram adiados e até cancelados,
e no fim das contas, a trilogia entre Miocic e Cormier foi agendada para agosto de 2020. Nesse meio tempo, um novo desafiante surgiu na categoria, o atleta invicto do Suriname, Jairzinho Rozenstruik, com 4 vitórias por nocaute em sequência. Para determinar de uma vez por todas quem seria o próximo da fila pelo título, o UFC escalou a luta entre Rozenstruik e Ngannou para maio de 2020, no UFC 249. Ngannou se via diante de um adversário similar a Derrick Lewis, com muito poder de nocaute nas mãos, só que diferente do desastroso duelo de 2018, Ngannou não ficou acuado, e logo na primeira troca de golpes, ele desferiu uma sequência brutal que derrubou o surinameso inconsciente, encerrando o combate em apenas 20 segundos. E agora sim, Francis Ngannou conquistou novamente a chance de disputar o cinturão dos pesos pesados. Ele só teria que aguardar o resultado da trilogia. E falando nisso, em agosto de 2020, Stipe Miocic defendeu seu cinturão contra Daniel Cormier e encerrou a rivalidade entre os dois em uma guerra acirrada de 5 rounds. Mas agora, uma nova revanche precisava acontecer. Miocic contra Ngannou 2. Marcado para o evento principal do UFC 260 em março de 2021, o segundo confronto entre Stipe Miocic e Francis Ngannou havia sido finalmente oficializado, e mais uma vez o desafiante apareceu como favorito nas casas de apostas. Mas a grande questão era, será que o camaronês fez as mudanças necessárias para esse segundo embate? Ngannou de fato parecia diferente da primeira luta. Embora estivesse com o mesmo peso, ele aparentava estar mais seco, o que poderia indicar que ele trabalhou na parte de cardio, para não cansar como na primeira luta. Mas e quanto à estratégia do campeão? O que o desafiante poderia fazer para não passar por aquele sufoco novamente? Será que ele conseguiria impedir as quedas dessa vez? Essas perguntas só seriam respondidas na noite da luta, que aconteceria no UFC Apex, um complexo onde o UFC passou a realizar suas lutas durante a pandemia, sem a presença do público. 3 anos após a primeira luta, e 12 anos após vender sua moto e deixar Camarões, aqui estava Francis Ngannou, novamente tentando se tornar o campeão mundial que sempre sonhou em ser. E dentro do UFC Apex, o segundo embate entre Stipe Miocic e Francis Ngannou acaba de começar. Diferente da primeira vez, o camaronês estava mais cauteloso, estudando bastante o campeão, sem se expor muito, até que Miocic começou a soltar seu jogo e tentou a primeira queda, que foi defendida com sucesso pelo camaronês. E para surpresa de todos, o próprio Ngannou conseguiu derrubar o campeão e aplicou uma sequência de golpes buscando finalizar a luta, mas o Miocic resistiu. Após o fim do primeiro round, uma coisa estava clara: essa luta seria bem diferente da primeira. O segundo round começou e tudo que o desafiante queria acabou acontecendo. Após uma sequência de socos do Ngannou, o campeão caiu. Chegou a hora, Ngannou se soltou das correntes e partiu para cima para finalizar. Miocic resistiu e conseguiu ficar de pé. De repente, um direto certeiro do campeão acertou o desafiante em cheio, e agora os dois estavam atordoados. Com ambos sabendo que a luta estava a apenas um golpe de acabar, os dois desferiram seus últimos ataques um contra o outro. Agora era tudo ou nada. Quem acertasse seria o campeão peso pesado do UFC. E o grande vencedor é... Declaring the winner by knockout, Francis the Predator Ngannou. Francis Ngannou, o novo campeão peso pesado do UFC. Mas a vida de campeão não seria tão fácil. Além dos outros desafiantes da categoria, um grande desafio está prestes a chegar no peso pesado. O maior campeão da história do UFC e amplamente considerado como o maior lutador de todos os tempos, Jon Jones.
E é isso, pessoal, conseguimos concluir mais um vídeo do quadro de histórias e como vocês já sabem, se eu precisar adicionar mais fatos à história do Enganu, eu vou fazer sim uma parte 2 desse vídeo. Mas pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição, sigam lá que eu tô postando conteúdo direto. E isso aí, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.